Queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, mais uma vez aqui para pensarmos um pouco a respeito da palavra de Deus, de suas implicações para a nossa vida e de uma forma especial pensar em como a palavra de Deus vai nos ajudar, e ela sempre nos ajuda, nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando, trazendo alento, trazendo esperança, trazendo vida para cada um de nós. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite encontra-se no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos 28 ao 30, que nos diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ó Deus amado, eterno Pai, pedimos que Tu fale conosco, Senhor, por Tua palavra, dispensamos a Tua graça, e que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento a respeito dessas verdades. Aqueça nosso coração, ó Deus, com Tua palavra, pois ela é viva, e ela produzirá vida em nossos corações e em nossas almas. Em nome de Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certamente essa é uma das mais belas afirmações que encontramos na Bíblia. Este enunciado teológico do apóstolo Paulo é uma âncora para a nossa alma, onde nós podemos realmente fixar todas as nossas esperanças. Sabemos que todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a verdade é que quando olhamos ao nosso redor e nos vemos muitas vezes cercados por tantas dificuldades, por tantas notícias catastróficas, a gente começa a se perguntar de que forma isso tem cooperado para o bem da minha vida. A gente começa a questionar em nossa humanidade, em nossa limitação. As dúvidas surgem, começam a pular na nossa mente. Eu gostaria de pensar um pouco nesse texto com vocês essa noite, e de todas as suas implicações, de algumas das suas implicações para a nossa vida. E eu gostaria de pensar com você já desde a primeira palavra. A Bíblia diz: sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não usou o verbo sentimos, Paulo não usou o verbo pensamos, Paulo usou o verbo sabemos. Temos certeza. Aliás, na mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia, o Eugene Peterson, ele diz exatamente isso. Quando ele traduz sabemos para a expressão temos certeza. Saber é ter certeza, é ter convicção. É fruto de uma verdade estabelecida no coração. Ter convicção, ter certeza, é muito mais do que sentir ou apenas pensar em algo. Por isso Paulo não diz sentimos ou pensamos. Essa verdade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus não é fruto de conjectura, de algo que a gente pensa, de algo que a gente acha, ou fruto das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de algo que a gente sente. Não. É fruto de um entendimento claro e de uma certeza. Por isso afirmamos, sabemos. Que maravilha! Que bênção! Podermos compartilhar da certeza do apóstolo Paulo, porque a palavra de Deus é digna de confiança, de que nós podemos ter essa certeza, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não é especulação, não é emocionalismo, é certeza.
certeza que nos é dada pela palavra, que não pode mentir. E o texto continua dizendo que todas as coisas cooperam. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese. Paulo, ao escrever aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, desse texto específico, quando ele diz que todas as coisas cooperam, ele não está dizendo com isso que todas as coisas são boas. Ele não está querendo dizer com isso que tudo que nos acontece e que coopera para o bem daqueles que amam a Deus necessariamente serão coisas boas. Ele diz que todas as coisas cooperam. Mas ele não está dizendo que todas as coisas serão boas. E por isso nós, ao olharmos para as circunstâncias, nós chegamos ao entendimento de que realmente elas não são todas boas. Muitas delas são ruins. Aliás, em nenhum momento eu vejo a Bíblia pedindo para a gente agradecer pelo que é ruim. A gente não tem que agradecer a Deus pela morte. A gente não tem que agradecer a Deus pela doença, pelo desemprego. A gente não tem que agradecer pela tragédia. Mas o que nós podemos ter certeza é que em todas as coisas, até mesmo as piores, Deus está usando para o nosso bem. Você não agradece pela doença, pela enfermidade, pela tragédia, pelo desemprego, pela falta de dinheiro. Mas você agradece pelas lições que Deus dá a você através dessas situações para crescer, para desenvolver. E eu vou chegar lá na frente no entendimento de crescer para onde? Crescer com qual objetivo? Mas por hora eu te digo que nas situações mais problemáticas dessa vida, Deus está nos dando a oportunidade de crescer. Deus está fazendo algo bom em nós. Deus está fazendo algo melhor para nós. Por isso que são todas as coisas. Não são só as coisas boas, mas as coisas ruins também. Aliás, o sofrimento é pedagógico. Eu não sei se você sabe, mas um pastor de ovelhas, quando tem que lidar com uma ovelha rebelde, uma ovelha que de forma contumaz não obedece à direção do pastor, não se submete à vara e o cajado, numa forma extrema de tratamento, o pastor ele quebra a perna da ovelha. Pode parecer dramático isso, e o é, mas o pastor, tentando salvar aquela ovelha dos riscos que ela está correndo, pela falta de direção, pela falta de submissão, ele quebra a perna da ovelha. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Para o pastor de ovelhas, se ele tiver que optar entre o conforto da ovelha e a segurança da ovelha, não tenha dúvida, ele sempre vai optar pela segurança da ovelha. E da mesma forma, de forma analógica, Deus muitas vezes vai permitir o sofrimento na nossa vida como um quebrar as pernas para justamente não nos perder. Porque Deus está mais interessado em nossa salvação do que no nosso conforto. Deus também não vai pestanejar, Ele não vai pensar duas vezes entre a nossa salvação e o nosso conforto. E se necessário for, Ele vai usar da dor e do sofrimento como quebrar a perna da ovelha, como o pastor assim faz, para que ainda que aquilo produza dor na gente, nos deixe no lugar que Deus quer que a gente fique. E aprenda a lição. É uma bênção saber que Deus muitas vezes, até mesmo do sofrimento, está nos livrando de nós mesmos. Porque nós somos os nossos maiores inimigos. A natureza que está dentro de nós é a nossa maior inimiga. E Deus muitas vezes vai usar da dor. A dor, o sofrimento é pedagógico, Ele nos ensina. Temos que aprender com eles. O reverendo Hernando Dias Lopes sempre diz isso, que a dor e o sofrimento, essas são escolas superiores do Espírito Santo, onde nós somos treinados para os grandes embates da vida. Mas o texto continua dizendo que todas as coisas cooperam, e nós temos essa certeza porque nós sabemos, para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui eu preciso ser franco. É para quem ama a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somente para esses. Porque para o ímpio,
para o homem que não teme a Deus, para o homem que despreza a Deus, todas as coisas não cooperam para o bem. Muito pelo contrário. Todas as coisas estão dia após dia cooperando para o mal, para uma destruição completa. Essa promessa não é para todos. É para aquele grupo de pessoas, para aquelas pessoas que amam a Deus com sinceridade e devotam as suas vidas e suas almas ao Criador. E amar a Deus é mais do que apenas dizer de lábios, eu creio no Senhor, eu amo ao Senhor. É viver para o Senhor. É entregar-se de corpo e alma. É reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É para esses que essa promessa se aplica, para esses que amam a Deus. Logo, esse momento difícil que nós estamos vivendo na humanidade, se você ainda não tem um compromisso com o Senhor, se você ainda não se entregou por completo, se você ainda não aceitou esse grande convite que Jesus fez para você, se você ainda não foi ao Senhor, se você ainda não foi atraído ao Senhor, eu quero dizer uma coisa, essa promessa não se aplica a você. Eu preciso ser franco. Então tudo que está acontecendo realmente vai contribuir para o pior. E isso deve fazer com que você tome, ainda hoje, se você ainda não fez, a decisão de andar ao lado de Jesus. Porque você não sabe até que momento, até que instante você vai ter essa oportunidade. Ao final de tudo isso, nós poderemos olhar pelo retrovisor, olhar para trás e vermos com clareza grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Poderemos dizer assim: aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é Deus que chama. É Deus que chama o homem para si. É Deus que salva o homem. A salvação é uma obra divina. E é a partir do verso 29, aqui eu entro no propósito de tudo isso. Eu disse lá atrás que iria explicar o porquê dessa dor, esse sofrimento que muitas vezes Deus usa para o nosso crescimento. Crescer para quê? De que forma? O verso 29 diante vai nos explicar. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Queridos, Deus usa todas as circunstâncias para nos abençoar. Por isso que o texto diz que todas as coisas cooperam, concorrem para o nosso bem. Essa promessa maravilhosa, ela vai encontrar o seu objetivo maior. E aí é que está a maior bênção de Deus para a nossa vida. Nós somos provados, muitas vezes passando por dor, sofrimento e aflição. E isso concorre para o nosso bem, porque o maior bem que pode nos acontecer, sabe qual é? É o que está escrito no verso 29. É sermos a cada dia conformados à imagem de Jesus Cristo. Em outras palavras, tudo pelo que passamos nesta vida é Deus trabalhando em nós, através de nós, para que Jesus seja formado em nós. Para que a cada dia nós possamos, no sentido literal e verdadeiro da palavra, tomarmos isso, sermos cristãos de verdade. Ser cristão é ser como Cristo. Determinada vez perguntaram ao grande líder dos hindus, Mahatma Gandhi, se ele acreditava no cristianismo. E aquele homem disse: eu creio em Cristo, não nos cristãos. Em Cristo eu creio. E por que ele disse isso? Porque ele constatou, como muitas pessoas constatam, a diferença gritante entre o que os cristãos dizem acreditar e da forma como vivem. Há uma distância muito grande entre o que as palavras dizem e entre o que as ações fazem. Há uma distância muito grande entre a teoria e a prática da vida. Precisamos ser como Cristo.
E Deus está usando todas as circunstâncias dessa vida, até as mais difíceis, como a que nós estamos passando nesse momento, para que nós sejamos conformados à imagem de Jesus. Deus está formando Jesus em nós. Deus está trabalhando tudo na nossa vida para cada dia nós nos parecermos mais com o seu Filho. Esta é uma promessa gloriosa. Aliás, Jesus, se tem alguém que entende sofrimento, esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Assim diz o autor aos Hebreus. Querido e amado irmão, eu sei que os dias têm sido de agonia, mas saiba de uma coisa. Deus está montando o seu quebra-cabeça na vida de cada um de nós, para que ao final esse mosaico esteja perfeitamente montado. E o mundo, as pessoas, possam ver Jesus em nós. Tome posse disso para a sua vida, desta palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha essa certeza, sabemos. Tenha essa certeza. Seja esse que está incluído no grupo dos que amam a Deus, porque essa promessa é para estes. Na certeza de que se você está incluído nesse grupo e você tem essa certeza, ainda que as circunstâncias sejam as piores, Deus estará formando Jesus Cristo em você. Deus estará fazendo com que você seja conformado à imagem do Filho. E este é o maior propósito do Senhor para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe a, nesse tempo, aproveitarmos essas oportunidades para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus guarde a sua vida. Deus sustente você. Deus renove suas forças. Deus lhe dê novo ânimo, na certeza de que no fim tudo vai dar certo. Sabe por quê? Eu tenho certeza que no fim tudo vai dar certo, porque eu já li a Bíblia até o final, algumas vezes. E eu sei que no final, o povo de Deus vai ser vencedor. Venceremos, viveremos com Jesus para todo sempre, por toda a eternidade, de glória em glória. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.